lá então, meu povo. Plano inclinado, dica infalível com o Teacher Lucas. Sempre que eu tiver um plano inclinado, seja uma esfera circular, seja um bloco retangular, a dica que eu deixo aqui é a seguinte: eu vou também inclinar o meu eixo de referência. Então o meu eixo X, que antes era horizontal, agora ele vai seguir o horizonte do plano inclinado. E o eixo Y, obrigatoriamente, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser perpendicular, né, ao eixo X. Então ele tem que formar 90 graus. Então ele vai ser perpendicular à superfície. Tudo bem? Sempre, olha só, que eu tenho um plano inclinado a uma inclinação θ, eu sempre, independente das condições do exercício, vou ter no mínimo duas forças, que seria a força peso vertical e para baixo. Tá bom? E a força normal. Essas duas, a normal sempre forma 90 graus com a superfície. Então a normal sempre estará no eixo Y, porque ela sempre vai formar 90 graus com a superfície. No mínimo, essas duas forças vão atuar no objeto. Agora, pode ser que tenhamos aqui uma força de atrito ou um cabo puxando, tá? No caso da força de atrito, a tendência do corpo é descer. Então, se houver, não são todos exemplos, se houver a força de atrito vai ser uma força que vai estar se opondo ao deslizamento. E observem que o deslizamento é no sentido oposto do eixo X. Então, no máximo, eu vou ter uma força de atrito com tração, tá? Mas a tração depende de onde que está o cabo. Então, geralmente são essas três forças que aparecem para a gente no plano inclinado. Olha a dica do Lucão, hein? Como nós trabalhamos com força vetorialmente, é interessante, ao invés de trabalharmos com o vetor peso, é interessante trabalharmos com as suas componentes. Então, se aqui é o ângulo θ, geometricamente dizendo, esse é o ângulo θ também. Ou seja, ao invés de trabalhar com o vetor peso, eu vou trabalhar com o PY e o meu PX. O PY é a componente da força peso no eixo Y. Esse é meu PY. E o PX é a componente da força peso no eixo X. Eu vou provar para vocês que o PX sempre será o P descendo. P, ó a dica, ó. P descendo. Ah, pegaram uma setinha? P descendo. E obviamente o PY vai ser o P cosseno de θ. Por que, professor, que vai ser o P cosseno de θ? Pelo seguinte, a força-peso era esse vetor aqui. Aqui é a componente PY. E essa seria a minha componente PX. Nós sabemos que X com Y sempre forma 90 graus. E geometricamente a gente provou, né? A gente sabe demonstrar que aqui é o ângulo θ. Então, lembrando de seno e cosseno, por exemplo, se a gente for lembrar do seno, o que é seno no triângulo retângulo? É cateto oposto pela hipotenusa. Tudo em módulo. Ou seja, o meu PX é igual ao peso vezes o seno de θ. É o P descendo. Lembrando da definição de cosseno, é cateto adjacente, PY, sobre hipotenusa, que é P. Ou seja, meu PY é o P vezes o cosseno de θ. Mas você não precisa fazer sempre essa demonstração. É só você lembrar o seguinte: tem plano inclinado? Tem. Então, se tem plano inclinado, tem o P descendo. P descendo é o P no eixo X. Obviamente, o P cosseno vai ser o P
aqui no eixo Y. E isso acontece porque eu tenho um vetorzinho peso, que seria esse vetor aqui, tá? Bom, depois disso, é só aplicar as leis de Newton como nós estamos acostumados, né? Eu analiso a força resultante no eixo Y, analiso a força resultante no eixo X. Aí tomem cuidado, porque no eixo Y, a minha força resultante sempre será zero. Por que que minha força resultante vai sempre ser a zero? Porque se houver movimento, o movimento desse corpo vai acontecer somente no eixo X. Então, olha só a dica, hein? As forças somadas no eixo Y sempre têm que se anular. Ou seja, o corpo vai estar parado em relação ao eixo Y. Em relação ao eixo X, pode ocorrer duas situações. Ou o corpo está parado, ou com velocidade constante. Quando isso acontece, a minha força resultante é nula. Porém, se ele está descendo acelerado, a minha força resultante vai ser a massa vezes a aceleração. Mas vale lembrar que essa aceleração é a aceleração no eixo X. Certo? Para ficar mais fácil a compreensão disso tudo que eu falei, vamos lá para exemplos. Próximo vídeo.